Gravando. Repetindo, qualquer momento, se tiver dúvida, é só falar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar de métodos de otimização, né? Falar de pesquisa operacional, né? O que é pesquisa operacional? Basicamente, vão tratar de problemas de decisão, tá? Eu preciso tomar uma decisão de um conjunto de possibilidades. Isso aí é a pesquisa operacional. Tá? A pesquisa operacional nasceu nos entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a ideia de movimentação de tropa, logística de alimento, né? Então, na verdade, é um método de operação de guerra, otimização da operação de guerra. Isso é que foi feito. E tem algumas outras características interessantíssimas sobre pesquisa operacional. Tem um documentário chamado Revolução dos Engenheiros, que é tem vários capítulos, né, desse documentário, tem vários episódios, desculpa, não, o nome do documentário é Caixa de Pandora, isso, o nome do documentário é Caixa de Pandora, e o episódio Revolução dos Engenheiros, eles fazem um negócio, eles apresentam uma coisa interessantíssima, a Revolução Russa, como ele virou comunista e aí não tinha capitalismo, para as pessoas não sofrerem um baque muito grande, eles simulavam o capitalismo dentro do socialismo. Então, eles tinham modelos de programação matemática rodando naqueles computadores antigos, 24 horas, dando soluções de como tomar decisão de mercado que representasse o capitalismo. Como assim? Vamos dar um exemplo. Eu produzo camisa cinza, muita camisa cinza. Aí eu sei a quantidade de pessoas que eu tenho, quantidade de camisas que eu produzi e a distribuição da camisa nas regiões. Então, quando as pessoas não gostam de ficar muito repetitivas, então, quando a quantidade de camisas cinzas atingir uma certa proporção de adultos de uma região, eles tinham que, naquela região, mudar o envio de camisas para azul, para preto, e enfim, basicamente isso aí. As pessoas tinham um pseudo dinheiro. Eles tinham uma cadernetinha que eles tinham que ir lá anotar e pegar a quantidade de coisas que eles pegaram. Basicamente era essa a ideia aí. Os modelos de programação linear que eles resolviam na antiga União Soviética. Enfim, então a gente vai falar um pouquinho de programação matemática, né? Grafos, a gente já fez uma revisãozinha de grafos, tá? Não vou falar de fluxo em rede, só destaquei aqui que é uma ferramenta que a gente costuma usar, tá? Otimização combinatória. A gente vai falar de vários problemas que tratam de otimização combinatória e mais para o final, heurísticas, tá? Atualmente eu trabalho também com as ferramentas de séries temporais e modelos de predição e inteligência artificial. E o Diego vai trabalhar com análise multicritério. Tá aqui embaixo aqui também. A gente já tem alguma coisinha nessa linha aí também, mas não é muita coisa não. Estamos voltando a trabalhar com isso aí. Então vamos começar com uma coisa assim. Tem um slide, tô lembrando que eu ia botar um slide aqui, acabei esquecendo. Vou pular ele, problema não. Não era importante. Vamos voltar aqui. Tá. Então, eu quero tratar de modelagem matemática. Quando eu falo modelagem matemática, fica bem vago, porque você tem um problema, teoricamente, que os problemas reais eles não vêm com conteúdo prévio. Você tem um livro, no final do capítulo tem um conteúdo, tem um exercício, né, com problemas. Aí você lê um problema que está no final de um capítulo, de um livro, você imagina minimamente que aquele problema vai ser resolvido com o conteúdo do capítulo precedente, né? Acabou de falar daquele conteúdo, então vou aplicar aquele conteúdo. Na vida real, as coisas não funcionam assim. Na vida real, você tem um problema e não tem receita. Você tem que conhecer as ferramentas. E quanto mais ferramentas a gente conhece, melhor resolvedor de problemas nós somos. Basicamente, essa é a ideia, né? Tem um ditado famoso
que é a seguinte: para quem só conhece martelo, todo problema é prego. Então, a ideia é mais ou menos diversificar as ferramentas que a gente tem matemática, tá? Para quem viu matemática discreta, eu poderia chamar essa disciplina de aplicações de matemática discreta, sem problema nenhum, tá? Mas vamos lá, então. Então, a primeira coisa, eu li um problema ou me deparei com um problema. O que eu me pergunto para desenvolver um modelo matemático? Eu vou me perguntar o seguinte: quais são as alternativas para eu tomar uma decisão? Estou falando aqui de um problema de decisão, tá? Quais são as minhas alternativas? Quais são as características de uma decisão? Né? Sobre quais restrições, né, a decisão é tomada? Quais são as condições de existência de uma decisão, de uma solução? A gente chama de factibilidade. Qual é a factibilidade de uma solução? Quando uma solução é possível, ela existe, tá? Isso aqui vai gerar um conjunto de restrições. Às vezes, é muito usual você modela alguma coisa e aí tem um conjunto de restrições na cabeça. Implementa, na hora que você olha a solução, totalmente desconexa, sem nada a ver, você vê que claramente não vai funcionar. Então, provavelmente você não implementou alguma restrição, né? Que alguma coisa passou desapercebido. Em geral, a gente consegue imaginar e completar a restrição que falta, tá? E por último aqui, nesse quadrinho, qual seria o critério para avaliar uma alternativa? Se você tem um conjunto de soluções para tomar uma decisão, ou seja, se eu tenho várias decisões possíveis e eu consigo avaliar essas decisões do tipo saber qual decisão é melhor, qual é pior, com alguma métrica, com alguma medição, então eu tenho aí já automaticamente um problema de otimização. Se eu consigo definir uma solução melhor do que a outra, eu tenho um problema de otimização, eu tenho um objetivo, né? Eu tenho algo que vai me guiar para onde eu vou, o que eu estou querendo obter com aquilo ali. Então, você tem a famosa função objetivo, tá? Então, quando você vai construir um modelo, quando a gente está pensando em construir um modelo, você tem um mundo real, tá? Um mundo real, você tem um mundo considerado, e para poder gerar um modelo. Eu vou extrair daqui, não acabei de pensar nisso aqui, eu vou dar um exemplo disso aqui usando matemática discreta. Deixa eu achar aqui um segundinho para exemplificar isso melhor. Matemática de apoio, disciplinas, MD. Deixa eu achar 6. Não. Achei. Para ilustrar o que eu acabei de falar, é o seguinte. Eu falei isso na aula de grafos, na aula passada, né? Tem um problema famoso, que é o problema chamado problema do caminho de Euler, do caminho euleriano, tá? Esse problema nasceu da seguinte situação. Tinha uma cidade de Königsberg, que hoje é São Petersburgo, e o problema da cidade era sair de um ponto da cidade, percorrer as pontes e voltar para o mesmo ponto, né? E o desafio era fazer isso, certo? Se é possível ou não, ou qual o método de solução, nesse momento não é relevante. Eu estou preocupado em saber da modelagem do problema. Aqui tem ilustração da cidade, tá? Só que a cidade em si não me interessa. Eu não estou interessado nessas ruas internas dessa região, essas ruas internas dessa ilha. Não estou interessado. Eu estou interessado só nas pontes, basicamente, e
na área. Eu estou nessa área, estou nessa área. As ruas que eu passei aqui dentro não é relevante. Então, eu posso simplificar a construção do meu modelo de solução considerando essa área toda como um único ponto, né? E aí tem o processo de construção do modelo que o Euler desenvolveu. Eu limpei aqui as ruas no lado esquerdo do grafo aqui, deixei só os rios. Depois eu transformei no modelo de grafo. Então peguei essa região toda da área C, chamei de nó C, ou ponto C, que nesse caso vamos chamar de nó C. E cada ponte eu chamei de aresta, ou arco. Então, o que é esse problema de Euler, basicamente? Eu saí de um nó desse, ou do A, B, C ou D, percorrer cada aresta dessa do grafo e voltar para o mesmo nó, certo? Sem repetir ponte, ou seja, sem repetir aresta, né? Então esse aí era o problema das pontes de Königsberg, que o Euler definiu a solução, ou nesse caso definiu que não é possível solução. Só para ilustrar, quem não estava na aula passada, esse problema é equivalente àquele problema da casinha, da brincadeira da casinha, que é você sair de um nó desse, por exemplo, sair do nó A, desenhar essa casinha sem tirar o lápis do papel, tá? Essa é a ideia aqui. Isso é a ideia de modelagem matemática. Então, eu tenho um problema aqui em cima real, tenho um problema considerado, e aí eu gero o modelo no final. Essa é a ideia, tá? Voltando aqui para o nosso problema, então. Beleza. Então, fui lá e, do meu modelo considerado, gerei o meu modelo, tá? Gerei o meu modelo. No modelo, eu vou obter, através do modelo, eu vou construir um algoritmo para a solução. Algoritmo para obter a solução. E vou fazer análise de sensibilidade. O que é análise de sensibilidade? Eu vou resolver alguns casos para poder ver o comportamento da minha solução, certo? E depois que eu tiver algum conjunto de soluções, né, avaliando várias situações diferentes, eu vou me perguntar se a formulação está adequada e se aquilo resolve o meu modelo, o meu problema. Se não, de volta à prancheta e vamos remodelar, vamos reconstruir o modelo, vamos inserir restrições que está faltando, vamos mudar a função objetivo, vamos ver o que está faltando para poder obter uma solução que seja de boa qualidade aí, né, e que funcione. Uma vez que você obteve, obviamente, você vai para a fase de implementação de solução, né? Gerar o software, o aplicativo e qualquer coisa que seja, tá? Então, esse aqui é o loop da construção de um modelo matemático até bem razoável. A questão toda aqui são as perguntas que a gente precisa se fazer o tempo todo, né? Então, quando você vê um problema, assim, se depara com um problema, a gente se pergunta quais são as alternativas para tomar a decisão, né? Quais são as restrições, sobre quais restrições a decisão é tomada, ou seja, quais são as condições. E o que eu quero melhorar, qual é o meu objetivo daquele problema, tá? Na modelagem, esse é o problema real. Na modelagem, isso vai se transformar em variáveis de decisão. Quais são as variáveis de decisão, tá? Quais são as restrições de factibilidade do problema, ou seja, as condições de existência de uma solução, certo? E o que deve ser otimizado? Qual é a minha função objetivo? Usando a nomenclatura aí de otimização, tá? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Beleza, sim. Até aqui tá indo. Tá. Pessoal, teve gente que já assistiu esse problema aí, teve gente que não, né? Mas a gente vai falar aí para balizar todo mundo, tá? Então, esse é um problema clássico da mistura. Então, agora a gente já começa a conhecer os problemas clássicos, né? Esse problema da mistura, só para dar um pouquinho de histórico, ele nasceu do problema da dieta do soldado. Então, você tem que suprir o soldado
com algumas coisas. Carboidrato, basicamente, carboidrato, proteína e gorduras, certo? E aí você tem os alimentos ricos em cada um. Então, como que eu distribuo a quantidade mínima dos soldados, a quantidade ideal para os soldados, minimizando o custo? Então, estou misturando ingredientes. Então, isso tem várias versões desse problema da mistura. Tem um problema da dieta. Teve um aluno de mestrado um tempo atrás, Rafael Zorg, que estava trabalhando no problema da dieta, mas usando receitas em vez de alimentos. Então, ele usava receitas e direcionava dietas às necessidades especiais, como diabetes, hipertensão e outras coisas assim, tá? Então, o problema ainda hoje é estudado, certo? Ainda hoje estudado. Aí, mas vou passar para frente, só para mostrar o outro, vai aparecer para a gente o problema da mistura, que é a mesma coisa, só que agora para a construção de ração, né? Que é a mesma coisa do problema da dieta, só que para animal aqui, né? Eu tenho os elementos que eu vou misturar e aqui eu tenho basicamente proteína e cálcio, né? Enfim, vamos voltar para o nosso problema aqui da mistura, que é o problema da produção de combustível, né? Estou misturando matéria-prima para produzir combustível, né? Eu tenho 3 tipos de matéria-prima: gasolina pura, octanas e aditivos. Eu vou misturar esses 3 tipos com proporções específicas, né, que estão descritas aqui nessa tabela, já vou falar dela, e vou produzir 3 tipos de combustíveis. Gasolina, vou chamar de gasolina verde, azul e amarela, tá? E eu quero saber o seguinte: quanto de insumo que eu vou comprar, certo? E quanto que eu vou fabricar de cada produto com o objetivo de obter maior lucro possível, certo? Veja bem, se você tem produção infinita, estoque infinito e demanda infinita, obviamente você não tem problema nenhum, né? Tudo que você produzir, você vende, o preço é sempre igual, o seu estoque é infinito, então você não tem problema. Você não gera um problema, tá? Quando você impõe limites às coisas, aí você começa a ter problemas de otimização, certo? Aí, por exemplo, vamos começar com o limite mais, com a restrição mais simples de entender, que é a disponibilidade. Obviamente você não tem matéria-prima infinita. Obviamente não. Onde você vai comprar sua matéria-prima, vai ter a disponibilidade de matéria-prima por cada cliente. Então aqui a gente coloca a disponibilidade de gasolina pura, de octanas aqui embaixo e de aditivos, tá? Isso em litros. Eu tenho o lucro aqui, eu não estou me preocupando, já está pré-processado, aqui não tem custo de produção, né? Não tem transporte, não tem nada. É um problema didático, né? Na prática isso é um pouquinho mais sofisticado aqui. Então já tem direto lucro. Então tem o lucro da gasolina verde, o lucro da gasolina azul e o lucro da gasolina amarela. O que eu quero saber? Quanto que eu compro de gasolina pura, de octana e de aditivos e como que eu combino isso para produzir as quantidades ideais para eu obter o lucro máximo, o maior lucro possível nessa combinação. Ficou claro o que eu quero fazer? Sim, Bruno. Pessoal, não entendeu? Fala, hein? Ficou. Não, ficou. Beleza. Estamos com 10. Subiu mais um aluno. Chegou mais alguém aí. Eu tô duplicado, não esquece, né, Leandro? Tá. Então, tá bom. Beleza. Me iludi aqui que tinha mais gente interessada. Mas vamos lá, tá valendo. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu pensar é o seguinte: quais são as minhas perguntas aqui? Minha decisão está em cima da quantidade de matéria-prima que eu vou comprar e da quantidade que eu vou produzir de cada um deles. As regras de produção já estão postas aqui embaixo nas proporções. Eu quero saber quanto que eu compro e quanto que eu produzo.
Basicamente é isso. Então, se eu quero saber isso, isso vai ser o meu conjunto de variáveis de decisão. Então, eu tenho variáveis de decisão para compra de insumos e tenho variáveis de decisão para produção, né? Então, a grosso modo, eu tenho 8 variáveis de decisão. Tem uma variável para cada tipo de produto que eu posso comprar e cada tipo de produto que eu posso vender. São 8, não, dislexia. São 6 variáveis, né? Pensei 6, mas eu falei 8. Enfim, se eu falar qualquer coisa estranha, por favor, me chama a atenção. Tá? Então, vamos começar pelo mais fácil, né? O lucro é basicamente o valor de cada litro vezes a quantidade de litros produzido, né? Então, eu vou pegar a variável que eu criei para gasolina verde e que vai me dizer quantos litros de gasolina verde eu produzo e vou multiplicar por 0,48. E aí eu vou ter o lucro obtido com o total de gasolina verde produzido. Mesma coisa para azul, mesma coisa para amarela. Então, a minha função objetivo é relativamente simples. Primeira coisa, o meu problema é um problema de maximização, é um problema de maximização de lucro. Temos problemas de maximização e problemas de minimização, tá? Esse L de I é o vetor lucro, né? Então, L de I é o vetor lucro. G de I é o produto, é a variável, desculpa. Então, eu tenho G de I definido como litros de gasolina I, sendo I dentro do conjunto verde, azul e amarelo. Tá? E L de I, como eu disse, é o lucro da gasolina I. Então, I é o índice da linha. É esse índice aqui. Isso escreve. Deixa eu tentar aqui. Não é que escreve. Aqui é o índice da linha. Tá? Então, aqui, se eu for montar, obviamente, eu vou ter o seguinte, se eu for abrir essa continha aqui, eu vou ter quem é L do I igual a 1. I igual a 1 é a gasolina verde. Então, eu vou ter 0,48 vezes G1, não sei se dá para ler aí. Isso aqui é 1, não parece não, mas é 1. Deixa eu ver se isso apaga. Apaga. G1. Depois eu tenho 0,4 vezes G2 e por último mais 0,29 vezes G3. O formato que a gente encontra nos livros e no artigo, é esse aqui, ó. Esse formato aqui. Se eu for abrir isso explicitamente, é esse formato das equaçõezinhas aqui, né? Então, esse símbolo aqui é o símbolo de somatória, não tem nada demais, tá? Então, tenho a somatória desse vetor com esse vetor de variáveis, do vetor de dados com vetor de variáveis, em relação a I, né? Para L igual a 1, eu vou lá e coleto o valor de L igual a 1, vezes a variável G1, tá aqui. Para I igual a 2, eu venho aqui e coleto o dado do L2, 0,4, vezes a variável G2, e assim sucessivamente. A gente, pessoal de MD, vê muito essa variável aqui. Tá? Essa variável não, essa simbologia de somatório. Então, beleza. Definir aqui a nossa função objetivo. Vou apagar aqui para não ficar muito poluído. A nossa função objetivo. Está definido o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero otimizar. Tá? Depois eu vou para uma restrição simples, que é a restrição de disponibilidade. Restrição de disponibilidade, ela é relativamente simples, né? Eu vou criar a variável de matéria-prima, que eu chamei de P de J, né? Então, só para lembrar, aqui eu tenho I e aqui eu vou ter J. Igual qualquer matriz, linha por coluna, né? Linha I, coluna J.
Então, eu tenho P de J litros do produto J, sendo J gasolina pura, octanas e aditivos, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, também aqui 1, 2, 3, tá? E DISP de J é a disponibilidade de cada elemento desse. Então, de maneira muito simples, se P de J é a quantidade que eu estou comprando de cada produto, o que eu comprei de cada produto não pode passar, ou seja, tem que ser menor máximo, menor igual, que a disponibilidade. Essa restrição ela é muito natural, ela é bem simples de ser entendida, imagino que o pessoal não teve dificuldade com ela. Ok até aqui? Disponibilidade? Beleza. Acho que sim. Segue o jogo, então. Só que, repara, eu ainda não tenho relação das variáveis. Aqui tem uma coisa interessante. Eu tenho aqui a minha função objetivo, que depende de G. Observe que aqui a função objetivo não depende do produto, né? Tenho a disponibilidade, que são os produtos que eu vou comprar. Agora eu preciso relacionar a produção com a matéria-prima, de alguma maneira. Tem uma relação. E qual relação é essa? É essa matriz de proporções aqui, de construção, né? Então, vou começar a criar, vou começar a desenvolver as restrições do problema, que são as relações entre as variáveis. Repara o seguinte, a quantidade de gasolina pura comprada deve ser suficiente para produzir as 3 misturas. Ou seja, a quantidade de gasolina pura comprada deve ser maior que a quantidade dos produtos produzidos com as respectivas taxas de gasolina pura. Vamos tentar entender isso aqui melhor, que está aqui equacionado, mas vamos tentar entender isso. Vamos lá. Eu comprei a gasolina P1. Vou pegar aqui a P1, que é mais fácil, que é a primeira. Comprei a gasolina P1. E eu vou comprei o P1, que equivale à gasolina pura. Tá? Aqui é 1. Produto 1. Comprei o P1. Eu tenho um limite. Se eu comprei o produto 1, eu tenho um limite máximo para usar esse P1. Tá? Então, todo o meu uso do P1 não pode exceder o que eu comprei. Certo? Isso aqui é o comprado. É o comprado. E como que eu defino o meu uso do P1? Olha, 22% de toda a gasolina verde que eu produzi é esse P1. Faz parte de gasolina pura, né? Da gasolina azul que eu produzi, 55% é P1. Então, se eu fizer o seguinte, olha, 22%, qual é a variável para produção, para gasolina produzida? É o G. Então, o G1. Aqui tá P, mas esquece, está errado. Vamos considerar aqui embaixo o G. Tá? Então, eu tenho o seguinte, 22% do que eu produzi de gasolina verde, 22% do que eu produzi de gasolina verde é gasolina pura. Né? Tá aqui. Mais 55% da gasolina azul que eu produzi é gasolina pura. Mais 72% da gasolina amarela também é gasolina pura. Certo? Então, o que acontece? Essa somatória que está aqui vai me dizer quanto de gasolina pura eu efetivamente usei na minha produção. Aqui está o uso, aqui está a compra. O ideal
para qualquer empresa, é que isso aqui seja igual. Só que você não pode garantir essa igualdade a princípio. O ideal é tudo que você comprou, você gaste, obviamente. Mas você não pode garantir isso aqui, que vai ser igual. Mas, com certeza, eu não posso usar mais do que eu comprei. Isso é uma restrição física, uma restrição de factibilidade. A solução deixa de existir se essa restrição for violada. Ok ou não? Ok. Penso que sim. Então, beleza. Como é que a gente descreve isso por extenso? Está aqui a gasolina pura, que é o P1. A mesma coisa eu vou ter aqui para as octanas, que são P2. Mesma coisa eu tenho aqui para os aditivos, que eu não coloquei as 3 equações, mas tem aqui. Isso no livro, no artigo, quando a gente for descrever, a gente vai descrever como. Repara, esse M é essa matriz, é a taxa do produto J presente na gasolina I, né? Então tem aqui o produto J e a gasolina I. Então é a taxa do produto J presente na gasolina I, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou variando o I, repara. Eu estou variando, fazendo a somatória nesse sentido aqui. Então, I1, I2 e 3, certo? Para todo J. Então, quando J for 1, isso aqui é fixo 1, e eu vou ter o I variando 1, 2, 3. 1, 2, 3, que vai gerar essa somatória aqui. Então, quando J for 1, eu vario o I. Isso aqui é o I variando, esse aqui é o J fixo. Então, para cada J, eu tenho uma restrição. Eu tenho J igual a 1, J igual a 2, e aqui embaixo J igual a 3. Essa somatória, então, na verdade, quando eu coloco esse símbolo aqui, esse A de cabeça para baixo, para quem não lembra, ele significa para todo. Isso aqui, na verdade, é uma família de restrições. Uma família, desculpa, é uma restrição, mas representa uma família de equações, de inequações, tá? Dúvidas? Beleza. Tranquilo. Será que se eu implementar isso já funciona? Resposta: não. Já já a gente testa. Mas a resposta é não, não funciona. Por que não funciona? Porque eu gerei a relação entre as variáveis nesse sentido. Agora eu preciso gerar a relação das variáveis nesse sentido. Aqui eu também tenho que obedecer uma regra. Certo? O que eu produzi de gasolina verde, ele tem que ser menor do que eu comprei dentro das taxas de gasolina verde para todos esses produtos, certo? O que eu comprei, eu vou precisar ver se essas distribuições aqui serão suficientes para produzir gasolina verde, para gasolina azul e para gasolina amarela. Tem que respeitar essas 3 ao mesmo tempo. Também tem isso. Então, outra relação entre as variáveis é o seguinte: a quantidade de gasolina verde produzida não deve exceder a soma das matérias-primas com as respectivas proporções. Como é que eu equaciono isso? Né? Relação entre as variáveis. Aqui. Então, tenho as proporções dos produtos comprados. Agora, repara que eu estou fazendo para todo I, ou seja, eu vou fixar um I aqui e vou fazer a somatória agora dos J's, em vez de somar os I's. Agora eu estou variando o J, de 1 a 3. Então, a matriz é a mesma, não muda nada aqui, tá?
fixa o I e varia o J. E aqui eu tenho, obviamente, o produto J, variando. Então, a ideia é exatamente a mesma, só que agora eu estou montando a relação nesse sentido. Então, eu vou ter 22% vezes o produto 1, P1, mais 50% vezes produto 2, mais 28% vezes produto 3. Isso tem que ser menor ou igual que a gasolina 1 produzida. Tudo bem ou não? Essa é a ideia. Tranquilo. Tranquilo? Antes de passar para o próximo, essa aula não é aula do Seplex, mas eu botei 2 restrições. Em geral, o pessoal consegue digerir essa aqui com mais facilidade. Essa restrição onde eu estou variando assim. Essa aqui, o pessoal costuma ter mais dificuldade para digerir. Vamos pegar e vamos dar um passo lá algumas aulas na frente para exemplificar o que a gente vai usar, que é o Seplex. Espera aí, descartar a tinta. E eu vou apresentar que eu já tenho isso aqui implementado, o problema da mistura. Modelo. Esse aqui é o software que a gente vai usar, tá? O Seplex não é aula dele, eu só estou usando. Agora, observa, acho que eu consigo dar um zoom aqui, Observa aqui que eu tenho as disponibilidades, as mesmas que estão lá, tá? Os lucros, certo? E aqui a matriz de proporções, tá? Então, tem os 22%, 50%, 28% e assim sucessivamente. Vou voltar aqui no slide para vocês verem, ó, 22, 50 e 28. O primeiro lucro aqui da gasolina verde é 48. Tá aqui, 48. Tá? E aí, o tamanho dos dados, né? Eu vou um conjunto só, N, porque um conjunto só. Porque, por acaso, aqui os produtos 3, insumos 3. Então, um produto só, um conjunto só, não vem o caso. Lucro, disponibilidade, proporção. As variáveis, aqui eu chamei de produto e matéria-prima. Devia ter chamado igual, mas enfim. Produto e matéria-prima. Tá? Então, eu quero maximizar e o que eu vou maximizar? O lucro vezes o produto. Agora, olha que interessante, pessoal da programação aí. Isso aqui é uma linguagem de programação, tá? Que a gente vai implementar usando essa linguagem aí. Mas repara que a escrita dessa linguagem de programação é exatamente igual eu usei para explicar. É exatamente igual a gente vê em livro, né? É exatamente igual. Está aqui embaixo. Ó. Maximize a somatória do L vezes o G. A única diferença é que aqui eu escrevi maximize por extenso, o símbolo de somatória é soma em inglês, aqui tem a variação dentro do conjunto, o I está variando dentro do conjunto N. Se você for olhar o conjunto N, é um conjunto que vai de 1 até esse Nzinho, Nzinho vale 3, então de 1 a 3. Tá? Então isso aqui eu quero otimizar. Aí eu digo para o programa, sujeito a, ou seja, quais são as restrições? Restrição de disponibilidade, tá? A restrição de proporção de mistura, que foi a última que a gente viu, e restrição de proporção de matéria-prima. Então, aqui, na vertical, eu pego as proporções de matéria em cada produto. Isso aí, restrições de matéria-prima em cada produto. E aqui eu pego a restrição... Não, contrário, desculpa. Você tem razão. Aqui é a restrição dos produtos para cada matéria-prima. Então, produto verde, gasolina verde para gasolina pura. Produto gasolina azul
para a matéria-prima gasolina pura. Então, tenho a restrição aqui de matéria-prima, aqui a restrição da composição da mistura de cada produto, tá? Então, eu montei as duas. Aqui na frente é só para dar nome à restrição. E para resolver, então aqui estão as equações. E aí, para resolver, vem aqui, botão direito, executar. Ele executa, gasta um segundo, 2. Resolveu, né? E bota aqui o valor dos produtos e, e a quantidade de matéria-prima comprado e o valor dos produtos. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: ele coloca aqui por extenso, também tem essa opção, escrever por extenso as equações, tá? As equações. Só tem um detalhe aqui, por que está o sinal de menos aqui? Porque ele passou todo mundo para um lado só. As variáveis vão ficar sempre do lado esquerdo. É um padrão de escrita. Então, é exatamente como a gente colocou aqui, só que o que ele fez? Ele pegou as variáveis que estão do lado direito e passou para... Eita! E passou para o outro lado com o sinal trocado, né? Então, aqui está mais, vai para o outro lado com menos. Só você imagina a somatória do outro lado. Então, aqui eles apresentam para a gente as variáveis por extenso, as equações todas por extensos. Tudo bem ou não? Às vezes a gente usa, eu uso isso aqui para entender melhor o modelo. Quando o modelo é muito grande, tem muitas restrições, às vezes não está batendo direito a solução, a gente debuga, entre aspas, aí, debuga o modelo olhando as equações por extenso, por explícitas, né? Essa é a ideia, tá? Só para apresentar o que a gente vai falar mais Ô, para frente. Leandro, só uma dúvida ali, já que você foi para o Seplex, né, que a gente começou. Ele mostra aquele debug ali, se der algum erro ali na função objetiva, na solução, ou ele só vai apresentar essa equação destrinchada aí se não der erro? Não, essa equação destrinchada você tem que pedir ela. Ele nem mostra. Se ele não conseguir gerar nenhuma solução, ele não vai gerar essa solução. Imagina que você pediu. Pois eu vou ensinar isso, tá? Através de do parâmetros de configuração, né? Aqui tem os parâmetros de configuração, aqui no final, no run, você vem aqui, você diz que você quer exportar para o formato LP, é aqui. Enfim. Eu digo para o modelo que eu quero essas restrições por extenso, explícita. Se ele conseguir gerar uma solução, pode estar errada a solução. Tá? Vamos supor que você... O experimento que eu ia fazer é o seguinte, que eu acabei não fazendo. Eu vou colocar aqui como comentário. Vou salvar e vamos executar de novo. Para ver o que acontece. Vem aqui, executar. Executou e gerou. Vou olhar aqui no explícito. Gerou, só tirou uma condição, aquela última condição que a gente tinha colocado. Mas eu vou apresentar a solução dos produtos comprados. Olha que estranho. Eu pegaria essa solução e acharia minimamente estranha. Imagina que o terceiro produto, ele colocou a produção de 1 litro. Sim. Então tá minimamente suspeito, tá? Então, ia de suspeitar que faltou alguma coisa. Essa é a ideia aí. Vou voltar aqui. Beleza. O nosso foco hoje nem é o Seplex, é só para mostrar mesmo o Seplex aí. Vamos dar continuidade. Espera aí. Aqui, pronto, dando continuidade. Mesmo problema, outro cenário. Uma agroindústria deve produzir um tipo de ração usando 3 ingredientes básicos: farinha de osso, soja e peixe. Foi especificada a necessidade mínima de nutriente, proteína e cálcio,
para 1 quilo da ração, né? 1 quilo de ração. Determinar em que quantidade os ingredientes devem ser misturados de modo a produzir 1 quilo de ração que satisfaça as restrições nutricionais com o mínimo custo. A ideia é mais ou menos a mesma, né? Tudo bem ou não? Então, Beleza. aqui eu vou ter a quantidade, só que aqui eu não tenho variável para proteína e para cálcio, porque aqui é só restrição. Quais são minhas variáveis? Minhas variáveis vão ser só os ingredientes. Vai ser só x, i. Então, vou ter i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3. É a quantidade o XI é a quantidade de cada produto desse para produzir 1 quilo de ração. O que eu quero otimizar? Aqui já está dizendo, custo mínimo. Então, a minha função objetivo é um problema de minimização. O que eu vou minimizar? O custo, né? Então, vou chamar isso aqui de custo C, certo? Então, vou ter a somatória do I do custo de I vezes a variável xi. Tudo bem ou não? Dúvidas? Beleza. Beleza? Observação, né? Observação. Todo autor segue um padrão de escrita pessoal. Não existe uma regra para o que eu vou falar agora. Cada autor usa um padrão de escrita pessoal. O que eu uso nos meus trabalhos? Eu uso o seguinte: quando eu estou tratando de parâmetro, vou voltar aqui na mão, quando eu estou tratando de parâmetro, eu costumo usar notação matricial. Então, eu tenho aqui M e J. Eu sei que é um parâmetro, esse parâmetro é uma matriz, índice I, índice J. Variável, eu uso índice. Geralmente, eu uso uma variável com letra minúscula. Por acaso, aqui está letra maiúscula, mas nos artigos eu uso letra minúscula. Letra maiúscula eu guardo também para parâmetros que não são matriciais. Tá? Se eu tenho um parâmetro, sei lá, que é um máximo qualquer, uma quantidade, um custo fixo qualquer, eu uso um P, por exemplo, maiúsculo. Variável eu uso letra minúscula. Tá? Aqui, por exemplo, DISP, tá vendo? É um vetor de parâmetros. Então eu uso esse formato vetorial aqui. Nesse formato de colchete aqui. Tá? A gente ignora isso aí e não tem problema nenhum, tá? Só para a gente definir aí a minha escrita. E aí, continuando. Então, eu tenho aqui o custo mínimo. Quais são as restrições? Alguém pode me ajudar com as restrições? Eu tenho restrições aqui só nutricionais. E tenho restrições de proteína e de cálcio. Certo? Eu estou produzindo 1 quilo de ração. 1 quilo de ração. Então, se eu pegar 20%, ou seja, 0,2 vezes x1, que é o peso da quantidade de pó de osso para produzir 1 quilo de ração, esse é o x1, mais 0,5, ou seja, 50%, né? Essa é a restrição da mistura, da x2, certo? É a proporção de proteína no produto 2. Mais... A caneta caiu.
mais 0,4, que é a quantidade de proteína no peixe. Tudo bem ou não? Isso aqui, como é necessidade mínima, eu sei aqui que eu tenho 0,3, mas qual a operação que eu coloco aqui? Maior, menor ou igual? Tem que ser maior, né? Deve ser Pode ser maior, menor. né? Isso. Perfeito. Tem que ser maior ou igual que 0,3. Tudo bem ou não? Mas essa restrição da proteína, né, no caso. Isso aqui é só proteína. Não é porque você falou uma coisa do produto. Beleza. Ah, se eu falei, deve ser dislexia. Eu troco, às vezes. Cálcio. Então, tenho aqui 0,6 x1, 0,4 x2, 0,4, faltou 3 aqui, x3, isso tem que ser maior ou igual que 0,5. Então, se eu juntar essa restrição com essas duas, eu tenho aí a modelagem. Repara, eu não tenho solução, eu tenho modelagem. Aí, como é que resolve isso? Se você tiver duas variáveis, tem um método gráfico que resolve. Se você tiver, que a gente vai estudar isso ainda, se tiver algumas variáveis, 3, 4, 5, 6 variáveis, você faz no método matricial chamado simplex, tá? Para mais do que isso, a gente vai usar o Cplex, o software. Na verdade, para todos a gente vai usar o software, mas a gente precisa entender como é que funciona o simplex, porque para poder fazer análise de sensibilidade de solução, você tem que saber como é que funciona o algoritmo. É vital isso para análise da solução. Principalmente se for modelagem com variáveis inteiras. Tá? É isso. Então, outro problema. Aqui, então, dois problemas, duas versões, né, duas instâncias, dois casos do problema clássico da mistura. Problema de transporte, transbordo e designação. São semelhantes aí, são mais ou menos irmãos esses problemas. Tá? O transbordo é uma variação do problema de transporte e a designação é uma limitação aí do problema de transporte para custo 1, que é onde eu só vou atribuir ou não. Mas vamos lá tentar entender esse problema. Né? Eu quero transportar produtos de M fábricas para N estoques. Sem relógio aqui. Peraí. Só queria olhar as horas, bagunçou tudo aqui. Mas andar com esse aqui, depois a gente dá uma pausazinha. Tá? Então eu quero transportar produtos de M fábricas para N estoques. Tá? Então eu preciso respeitar algumas coisas. Eu preciso respeitar a quantidade produzida por cada fábrica. Eu preciso atender às necessidades de cada armazém e eu quero fazer isso ao mínimo custo, observando a minha matriz de custos de transporte, que eu já vou falar dela, que está aqui embaixo. Então eu tenho a oferta das fábricas, tenho as demandas dos armazéns. Nesse caso, oferta igual a demanda, a conta fecha. Nesse caso, nem sempre isso é assim. E aqui eu tenho a matriz de custos, que eu já vou explicar como é que funciona, como é que a gente lê essa matriz de custo. Olha o custo 464. Esse é o custo para levar um elemento da fábrica 1 para o armazém 1. Então, se eu saio da fábrica 1 e vou para o armazém 1, esse é um custo de um elemento. Certo? Se eu tiver 2 elementos, vou multiplicar por 2. 3 elementos, multiplicar por 2. E assim sucessivamente. 219
16 é o custo de levar um elemento da fábrica 2 para o armazém 2. Tá? Então, continuando aqui. Então, quem vai ser a minha variável de decisão nesse sentido? Vai ser descobrir a quantidade de produtos que está saindo da fábrica 1 e está indo para o armazém 1, para o armazém 2, para o armazém 3, para o armazém 4. A quantidade de produtos que estão saindo da fábrica 2 e está indo para cada armazém. Repara. Quantidade de produtos saindo do armazém 3, da fábrica 3, e indo para cada armazém. Quantas variáveis nós temos, então? 3 índices, 4 índices, 3 vezes 4, 12. Tá? E eu vou definir isso como uma matriz relacionada a cada elemento que está aqui embaixo. Cada elemento custo desse. Então, x11 é a quantidade de elementos que está... elementos levados da fábrica 1 para o armazém 1. Então, seguindo padrão matricial, que é linha por coluna, então aqui é X e J, onde fábrica eu vou ter o índice I e armazém índice J. Ok ou não? Tudo bem? Então, beleza. Oi? Alguém não beleza? Não, beleza. Então, beleza, tá bom. Então, X e J é a quantidade de elementos da fábrica 1, da fábrica I para o armazém J. Repare que esse X e J não está relacionado ao problema aqui, mas é uma coisa que a gente pode considerar. Isso pode ser um número real ou pode ser um número inteiro. Se eu estiver tratando, por exemplo, de container, isso tem que ser um número inteiro. Se eu estiver falando de litros, toneladas, isso é um número real. Se for tonelada, eu posso ter meia tonelada, sem problema nenhum. Então, isso vai ser um número real, vai ser um flutuante. Tá? E isso é uma outra restrição do problema que eu preciso dizer para o modelo. Em algum momento, na definição da variável, eu vou dizer para o modelo que tipo de variável que eu estou tratando. Tá? Essa é a ideia. Então, restrições. A fábrica 1 possui 75 elementos. O armazém 1 necessita de 80 elementos. Né? Nesse caso, nota que a oferta é igual à demanda. Mas nem sempre isso acontece. E eu posso tratar de maneira mais geral. Vou colocar aqui, fábrica 1, o que está sendo transportado da fábrica 1 não pode passar do 75, porque é oferta. E já a demanda, ao contrário, eu tenho que atingir no mínimo 80, então tem que ser maior ou igual que 80. Tá? Então, essa produção, eu nunca vendo mais do que eu produzo, né? Nunca carrego mais do que eu produzo, só que eu posso ofertar aqui mais do que estão me pedindo. Se bater igual, ótimo, o modelo reconhece isso. Se não, resolve também. Mas eu posso também, sabendo que é igual, que é uma outra informação, pode colocar igual em tudo. Também é uma opção. Tá? O igual ele é mais rígido para se trabalhar. Os modelos, em geral, têm certa dificuldade. Eu não recomendaria usar o igual. É melhor usar maior igual ou menor igual. Tá? Mesmo nesse caso onde os dois são equivalentes, são iguais aqui, demanda e oferta. Tá? E repare que esse problema ele pode ser modelado no formato de grafo. Como assim? Eu tenho aqui a minha matriz M de custos, certo? Eu tenho a fábrica 1, 2 e 3, 2 e 3, e tenho as demandas 1, 2 e 3 e 4. Né? Aqui é o I, aqui é o J. Essa linha que está aqui representa X1, 1, ou seja, a quantidade
de produtos que saiu da fábrica 1 e foi para o estoque 1, para o armazém 1. Esse cara aqui, vou pegar o de baixo, X21, representa a quantidade de produtos que saiu da fábrica 2 e foi para o armazém 1, certo? E assim sucessivamente aí eu tenho esses X, esses valores das variáveis aqui, representado por um grafo, para quem lembra, um grafo bipartido, né? Um grafo que a gente viu na aula passada aí. Isso ajuda a enxergar essa construção desse grafo, certo? Tudo bem até aqui ou não? Beleza, Leandro. Não estou muito preocupado com isso aqui ainda, mas só para a gente ver, em resolver, estou preocupado em modelar. Vamos tentar modelar aqui. O Leandro, você vai chegar a voltar nos tipos de grafos ou... Não. Né? Beleza, então. Não. Vamos modelar esse aqui, eu vou apresentar mais um antes de passar para o problema de transporte com depósito, ou com transbordo, tá? Vamos tentar entender isso aqui. Então, qual é a minha oferta? A minha oferta, vou botar aqui no cantinho, tá? 75, 125 e 100. Demanda 80, 65, 70 e 85. Certo? Como que eu vou modelar isso aqui? Depois eu penso na função objetivo. Vamos pensar nas definições, nas restrições. Vou chamar de ST, Subject to, igual aparece lá no Seplex. Tá? Vamos supor que eu quero a minha restrição de oferta da fábrica 1. Oferta da fábrica 1. Qual é a restrição de oferta da fábrica 1? Tudo que saiu da fábrica 1 não pode passar de 75. Concordam com isso ou não? Então, obviamente, tudo que saiu da fábrica 1, eu tenho mais uma linha aqui, não pode passar de 75. Então, eu tenho que X. Então, aqui, 1 é o primeiro elemento. 1 mais X 2, que é o que saiu da fábrica 1 e foi para o armazém 2. X 3 mais X 4 tem que ser menor ou igual que a minha disponibilidade de produto da fábrica 1. Certo ou não? Analogamente, eu vou ter isso aqui, X21, X22, X23, X24. Menor ou igual, isso é um 4. Não parece não, mas é um 4. Menor e 4. Menor ou igual que a minha disponibilidade da fábrica 2. Tudo bem? A mesma coisa para fábrica 3. Só que eu vou condensar isso da seguinte maneira. Isso aqui é uma somatória, né? Aqui, a minha somatória está variando qual elemento? Está variando o elemento J. Certo? Dentro da somatória está variando o elemento J. E eu estou repetindo isso para I igual a 1, I igual a 2, e vou fazer aqui embaixo, faria aqui embaixo para I igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Qual é a minha... Não é isso que eu queria, não. É subject to. Qual é a minha restrição? A somatória do J de 1 a 4, né? Estou definindo aqui do J de 1 a 4, de X e J tem que ser menor ou igual que eu vou chamar aqui de
demanda, né? Demanda e oferta. Então, aqui eu tenho D e tenho O. Então, isso aqui é a minha oferta, isso aqui é a minha demanda. Então, a minha oferta da fábrica I. Isso vai ser repetido para todo... Com apertadinho aqui, mas você está entendendo. Para todo I. Teria que colocar para todo I de 1 igual a 3. Mas, enfim, a gente sabe que I varia de 1 a 3 aqui. Tudo bem? Então, essa é a minha restrição de oferta. Como é que seria a minha restrição de demanda? A mesma coisa. Só que eu tenho que obedecer essa demanda. Tudo que sai da fábrica 1, 2 e 3, que vai para o depósito, para o armazém 1, tem que ser maior ou igual que 80. Né? Então, outra restrição. Vou apagar aqui, né? E vou fazer a restrição de pelo menos uma na mão aqui de oferta. De demanda, na verdade, né? Então, se eu tiver a fábrica 1 levando para o armazém 1, fábrica 2 levando para o armazém 1, fábrica 3 levando para o armazém 1, isso aqui tem que suprir a necessidade do armazém 1, ou seja, tem que ser maior ou igual que 80, certo? Então, quem está variando aqui, quem está variando dentro da somatória é o I, e eu vou repetir isso para todos os armazéns, para todos os J's. Então, aqui eu tenho uma variação do I de 1 a 3, X, I, J, tem que ser maior ou igual que a demanda de J para todo J. Certo ou não? Oi? Eu já estava achando isso um pouco estranho desde da tabela anterior, mas olha só, se eu tenho maior ou igual a 80, então eu estou criando uma condição onde eu vou ultrapassar em algum momento a quantidade do armazém. Ou isso vai ser restringido depois quando eu fizer o resto das somatárias, quando eu fizer as outras linhas? Não, quem vai restringir isso vai ser a oferta. Certo, portanto, o que vai impedir que passe vai ser quando eu combinar essas duas coisas. Isso aí. Okay. O problema, ele é solucionado quando você coloca todas as restrições de factibilidade, de existência da solução. Tanto que no exemplo anterior eu fiz esse experimento. Eu tirei uma restrição, ele gerou uma solução esquisita. Certo. Entendeu? Entendi. É que eu também não achei aquela solução tão esquisita assim, não. Aquela que ficou só 1, quando você deu o exemplo lá atrás, pode ser só uma interpretação de que aquele última situação não era para ser feita. Era uma típica, né? É uma questão de interpretar a demanda do cliente, eu concordo com você, mas se a gente pegasse e multiplicasse as proporções, certamente ia dar um problema. E você ia reparar que a solução não estaria respeitando as restrições. Entendi. Né, de proporções. Entendi. Tá bom. Tá? Obrigado. Beleza. Aqui, eu concordo com você. Como aqui é igual, eu posso apagar isso aqui e colocar o igual. Sem problema nenhum. Tá? Vou manter esse igual. Mas que eu acho que fica mais fácil para entender. Só que eu já adianto que esse igual ele é meio custoso computacionalmente para o software. Por que ele é custoso computacionalmente para o software? Aí que vem o aprendizado da aula seguinte, que é o algoritmo simplex, né? O algoritmo simplex, ele parte do princípio que todas as restrições são menores igual. Ele parte desse princípio. E aí ele faz umas variáveis ou menor igual ou maior igual. Aí ele completa isso com variáveis auxiliares, variáveis de transbordo. Tá? Mas é o princípio do algoritmo. Aqui tem uma observação, duas coisas que eu falei do algoritmo. Vou falar da função objetivo, tá? Essa questão do Ivens aí é boa, Leandro, porque uma vez eu te questionei, seria muito bom se o Simplex ele fizesse o gráfico, né?
para conseguir visualizar, que aí você consegue ver que está maior, né? Só que ele é como se fosse infinitamente maior, ele não tem limite, só que também tem a outra parte que ele tem que reduzir. Então, uma solução ótima, ela está ali naquela área que se encontra entre os dois. Ia ficar massa se o Seplex fizesse, né? Ah, mas o problema é como é que você faz gráfico aí com 100 mil variáveis? Fica inviável, né? Então ele dá a solução, mas ele realmente ele peca nisso aí. Tá? Vamos lá. Para terminar, vamos então para a função objetivo. Aqui que é a função objetivo, eu tenho a matriz M. Né? Tem essa matriz M aqui. Certo? Então, eu quero minimizar tudo que eu estou gastando aqui dentro. Então, a solução... Opa! A solução é simples, né? Aqui eu tenho a minha função objetivo, é claramente um problema de minimização, e eu vou minimizar todos os x pela matriz custo, que é o M. Então, eu vou minimizar, tem duas somatórias, eu tenho uma somatória do I variando de 1 a 3, uma dentro da outra, do J variando de 1 a 4, tem um M de IJ vezes X de J. É isso que eu quero minimizar. Ok ou não? Tudo bem? Beleza. Beleza? Próximo problema do transbordo. Antes eu quero abrir um parênteses aqui, é o seguinte. Se eu pegar e apagar essa matriz M, imagine que eu apaguei isso aqui tudo. E coloquei custo 1. Custo 1 para tudo. Professor, custo 1 para tudo é fácil. Custo 1 para tudo é fácil. Por que é fácil? Porque o custo é tudo igual mesmo. Então vem aqui é tudo 1, então não interessa qual é a escolha do X. E eu quero só atender. Por exemplo, eu tenho 75, posso mandar 75 para o 1. Faltou 5. Então pega esse 2, manda 5. Pego 65 e mando aqui para o 2. E assim vai. E é uma solução viável. Aí eu só vou querer encontrar uma solução viável. Mas nem sempre encontrar uma solução viável é simples. E aí eu vou dar um problema que eu esbarrei com ele ao longo aí da vida nos anos atrás. Esse é um problema, quando o custo é 1, é um problema de atribuição, é um problema de designação de tarefa. Eu quero alguém para cumprir uma tarefa. E aí eu vou abrir aqui um negócio, que é isso aqui. Problema da grade de horário. Se você pensar no problema da grade de horário, o que você tem? Você tem aqui os slots de aula, né? Vamos supor que eu tenho de 1 a 25. De 1 a 25. Eu pego de 1 a 5, de 1 a 5 é a segunda. Isso aqui é pior de escrever do que lá. Esse aqui apaga. Segunda. De 6 a 10 é terça. Enfim, vocês já entenderam a ideia. Né? 6 a 10 é terça. E isso aqui são horários. Esses horários, eu tenho isso para cada turma. E tenho professor. Então, tem que casar o conjunto professor com a turma com o horário. É a mesma coisa, só que com três conjuntos. Tá? É um grafo bipartido de três níveis. Isso aparece em problemas de transbordo também, certo? Então, tem algumas restrições, né? Primeiro ano, tem 5 primeiros anos. Eu usei os índices de 1 a 5. Segundos anos, tem 4, de 6 a 9. E terceiros anos, tem 2, 9, 10 e 11. Certo?
Restrições usuais, né? O exemplo a seguir descreve um problema real de uma escola da rede estadual de ensino, onde cada turma tem 5 aulas por dia. Normal, um turno de aula, uma manhã de aula. Tá? Eu tenho aqui a distribuição. O Matemática 1 da aula lá no ensino médio, da primeiro ano, e um segundo ano, que é a turma 9. Né? Um segundo ano aqui, que é a turma 9. 4 aulas por semana, certo? Aí, nessa construção, eu tenho algumas restrições físicas, que são o seguinte, ó. Em cada horário de uma dada turma, só pode existir um professor na sala de aula. Certo ou não? Isso. Então, eu vou pegar uma variável, por exemplo, vamos pegar uma variável x e j, né? Então, tenho, na verdade, aqui, matemática 1 e j. Matemática 1 e j, ele vai ser uma variável que vai ser binária, vai ser 0 e 1. Se o professor de matemática 1 está na... Vou mudar aqui, em vez de j, eu vou colocar matemática 1. Vou colocar turma e horário, TH, turma e horário. Então, se o professor está na turma 1, no horário 1, ele recebe 1. Se não, ele recebe 0. Aí, por exemplo, vou pegar esse matemática 1 e vou atender essa restrição aqui. Vai ser como? Em cada horário de uma dada turma, só deve existir um professor. Então, o que vai ser essa restrição aqui? Vai ser o seguinte, matemática... Vou simplificar escrevendo só M. Espera aí que eu tenho que apagar aqui. M, 1 mais, vou botar para simplificar, P, 1 português, sei lá, mais história, 1 certo? E assim vai. Se eu pegar todos os professores no horário 1, na turma 1, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Ou seja, cada turma, cada horário vai receber um professor. E não mais do que um professor. Vai receber exatamente um professor. Isso eu vou fazer para toda turma e horário. Tá? Em um dado horário, cada professor está alocado numa única turma. Então, agora eu vou pegar e vou fazer a outra restrição aqui. Essa restrição. Então, em um dado horário, cada professor está alocado numa única turma. Quem vai variar e quem vai ficar fixo. Então, em um dado horário, o horário está fixo. Professor está fixo, eu vou variar a turma. Então, em um dado horário, vou pegar aqui, professor de matemática, na turma 1, horário 1, mais esse mesmo professor de matemática, na turma 2, no horário 1, mais esse mesmo professor de matemática, na turma 3, no horário 1. Se eu pegar todos os horários, esse aqui vai ter que ser menor ou igual que 1. Ou seja, um mesmo professor, se eu somar todas as turmas, ele só pode estar em, no máximo, uma. Posso ter horário vago? Posso. Pode ser que eu tenha um professor que tenha horário não tem as 25 horas usuais do Estado, né? Tem os planejamentos ali. Então, ele vai ser no máximo 1. Certo? Outra restrição. Essa escola só permite que cada turma tenha no máximo uma aula por dia com cada professor. Como é que eu vou fazer isso? Então, os dias vão variar, igual eu coloquei aqui em cima. Segunda-feira, de 1 a 5, de 6 a 10, né? Os horários, né? A separação dos horários nos dias, né? Segunda-feira tem os horários de 1 a 5,
Na terça tem os horários de 6 a 10, foi a representação que eu usei. E aí, o que a gente vai fazer? Se eu pegar esse cara aqui, né? Matemática, de novo. Matemática, se eu pegar a turma 1, horário 1, mais matemática, turma 1, horário 2, matemática, turma 1, horário 3, matemática, turma 1, horário 4, mais matemática, turma 1, horário 5, deu a segunda-feira. Isso tem que ser menor ou igual que 1. Eu não posso dar 2 aulas, nessa escola não podia dar 2 aulas na mesma turma no mesmo dia, né? Isso aqui é a restrição da segunda. Eu tenho que fazer a mesma coisa para a restrição da terça. Quem seria terça-feira? 1, 6, que é turma 1. Turma 1, 6. Depois turma 1, 7. Turma 1, 8. Turma 1, 9. Turma 1, 10. Vou botar uma vírgulazinha para separar aqui. Claro, além da turma 1, eu vou precisar variar aqui. Isso aqui para todo professor. Eu tenho que fazer isso, obviamente, e toda turma. Tudo bem ou não? Outra, professor de matemática, aí são restrições pessoais, que também podem ser inseridas. Professor de matemática precisa sair ao término da quarta aula, pelo menos 2 vezes na semana. Essa é para pensar um pouquinho, tá? Professor de Geografia 2 não pode dar aulas nas segundas, quartas e quintas. Essa é fácil. É só a gente pegar o professor de Geografia, né? Na segunda-feira, você coloca ele igual, por exemplo, no lugar do N aqui, a gente coloca Geografia, por exemplo, né? E coloca igual a 0. Então, coloca aqui Geografia, 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 Geografia. Turma 1, 1, 1. Isso aqui é o horário 4. Horário 1, 2. Turma 1, horário 1. Aí eu zerei a segunda-feira desse cara. Ficou entendido essa ideia? Esse é interessante, esse problema, que esse problema foi real. Esse problema aconteceu no seguinte: uns anos atrás, muitos anos atrás, eu dava aula na escola pública, era professor do Estado, efetivo, e minha esposa entrou na escola. Eu era o professor de matemática 1 e minha esposa era a professora de geografia 2, e ela já trabalhava em outra escola. Então, ela chegou com essa restrição 2, e a coordenação da escola falou assim: não, tudo bem, só que você mexe no horário, eu não sei mexer, não vou mexer mais no horário, que eu já fiz o horário. E aí ela tentou por um tempo, não conseguiu e me pediu ajuda. É claro que eu também não fiquei batendo muito cabeça tentando na mão. Aí eu fiz o modelinho, fiz a implementação, implementei, gerei umas 4 soluções, e aí apresentou lá as soluções e a solução foi escolhida. Essa foi a ideia. Certo? Só a título de curiosidade, deixa eu fechar aqui, eu acho que ainda consigo achar esses domínios, códigos, essas coisas antigas ainda. Horário. Não, acho que é nome de rua. Só um segundinho. Seplex modelos. Aqui. Aí tem uma curiosidade muito interessante, que é o seguinte. Eu estou apresentando para vocês o Seplex já, que tem essa modelagem escrita nesse contexto aqui. Tá? Aí você escreve a equação mais ou menos como a gente escreve no livro. Antigamente isso aqui a gente não tinha isso aqui. Então eu tinha que escrever
um programa de computador que escrevia a equação por extenso, assim, que aí depois o Seplex resolvia. Não existia esse equacionamento, essa linguagem interpretada aqui. Então, o que eu tenho é um programa em C com muitos for, bastante. Aí tem que a geografia 1, né? As restrições de geografia 1, restrições de educação física, de filosofia, e aí, restrições físicas, todas as implementações, para depois gerar um modelo por extenso. Deixa eu abrir aqui o modelo por extenso. Aí gera um modelo por extenso que é relativamente grande, por exemplo, ele tem, nesse caso, aproximadamente 7.000 linhas, por isso que você tem que fazer um programa de computador, você não vai ficar digitando 7.000 linhas, né? E depois resolver. E foi o que a gente fez aí na época. Ok? Só uma curiosidadezinha aí que essas coisas usam. As pessoas usam essas coisas. É claro, vou voltar naquela frase anterior, né? Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Se você tem mais ferramentas, você usa as ferramentas. Eu usei essa porque era a ferramenta que eu tinha. Se eu conhecer outros métodos, talvez use outros métodos. A ferramenta que eu tinha era a mais apropriada, era essa aí. Certo? Esse modelo matemático. Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade. Quer falar alguma coisa? Não, beleza. Beleza. Vai dar continuidade. Certamente a gente vai conseguir terminar esse slide, essa sequência de slides hoje, mas eu estou preferindo a gente fazer com mais consistência do que fazer mais corrido, tá? Então estou fazendo bem pausado, com os exemplos ali. Vamos fazer o seguinte. Agora, 8h30, a gente vai até as 9h30. Vamos dar uns 10 minutinhos para eu tomar uma água no banheiro, depois a gente continua. É bom que eu interrompa a gravação e aí a gente faz 2 vídeos. Tá ok, pessoal?